Vamos agora com as informações do esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Se a voz é um pouco diferente aqui, é porque a garganta está atingida pelo período. Eita, mas dá para levar, né, Ferreira? Dá para levar. Vamos nessa, então. Olha só, o Remo está celebrando, está curtindo, está se deliciando com a vitória sobre o América Mineiro. Se o Remo como um todo está se deliciando com a vitória, imagine o Pedro Rocha, que é o centro de todo o carinho da torcida do Clube do Remo. Não é para menos, confira. Estrear em casa com vitória. Este é o roteiro ideal para animar os azulinos logo no começo da Série B. No último domingo, o Leão fez o dever de casa e começou bem a competição. Esse é o nosso objetivo, né, Cristiano? Internamente aqui, as nossas conversas é sempre essa. É sempre, a cada semana, a cada jogo, procurar evoluir ao máximo. E acredito que quando tem chegado nos jogos, a gente tem evoluído, né? Contra o Coelho, o Pedro Rocha decidiu. O atacante marcou 2 vezes e chegou ao 6º gol na temporada com a camisa azulina. Mas ele sabe que para seguir firme na briga, o time precisa manter o foco e o aproveitamento. Nas chances que a gente teve, a gente soube aproveitar, né? E acredito que a Série B precisa ser dessa forma, né? Se você tiver uma chance, isso tem que matar, até porque o jogo te pede isso. Se você não matar, você acaba morrendo, que o adversário vai querer fazer o gol para ganhar a partida também. E o resultado contra o América Mineiro deu moral. Com 4 pontos e de olho no G4, agora o Leão se prepara para, na próxima rodada, enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. A última vez que as equipes se enfrentaram foi pela Série C de 2022. Naquela oportunidade, derrota azulina por 2-1, no mesmo local do duelo desta quinta, o Estádio Santa Cruz. Agora é outra divisão, mas os mesmos desafios estão pela frente. Sempre jogos fora são considerados mais complicados, né? Por a gente estar longe de casa, não estar diante da força do nosso torcedor. Mas a gente tem que estar acostumado com isso, tem que se acostumar que vamos enfrentar muitos jogos difíceis esse ano. Então, da mesma forma que foi a primeira rodada, ontem também em casa, o Remo vai buscar sempre, vai entrar sempre para ganhar, para buscar os 3 pontos. E é isso que nós vamos fazer lá em Ribeirão. O Rodrigo Santana já explorava o Pedro Rocha na inteligência que ele tem para perceber o movimento do jogo e flutuar como atacante, né, ter movimentação. Nós vimos, por exemplo, um gol do Pedro Rocha de cabeça contra o Santa Rosa, numa vitória do Remo por 1-0, que ele aparece ali pelo lado direito. Mas o Daniel Paulista está aprimorando esse potencial do Pedro Rocha, aprimorando a exploração na movimentação do time. O Pedro Rocha está fazendo ali uma dobradinha com o Felipe Viseu. O Felipe Viseu é um jogador, seria o homem de área em tese. Volta para participar da articulação, até porque ele funciona muito bem como pivô. E no espaço, quem aparece? O Pedro Rocha. O primeiro gol do Remo foi muito isso e me chamou muito a atenção o seguinte: quando o Marcelinho prepara o cruzamento, o Pedro Rocha está lá atrás e a zaga está postada. Ele faz um movimento rápido, se antecipa ao zagueiro e faz a finalização. O Remo, por ter feito uma pré-temporada, não com todo o grupo que está aí agora, mas principalmente por ter feito uma intertemporada, está vendo o time em ascensão, muito também pelo trabalho do Daniel Paulista, que trouxe ideias diferentes, está desenvolvendo um trabalho que tem tudo a ver com as características dos atletas. Então o time vem numa ascensão, isso é muito claro, ganhando consistência, jogou muito estrategicamente contra o América, conseguiu a vitória e agora tem o desafio de pontuar em Ribeirão Preto, na terra do chefe. A terra do Daniel Paulista, né? Onde ele nasceu e começou a carreira no comercial. Então o Leão Azul, quinta-feira, encara o Botafogo em Ribeirão Preto. Você comentou, Ferreira, as condições do Remo, né, que fez pré-temporada, intertemporada, teve um tempo maior de preparação, diferente do Paysandu, né? Também no caso, vamos avaliar, o Remo saiu cedo da Copa Verde e saiu muito cedo da Copa do Brasil e acabou ganhando esse tempo. O Paysandu
Agora, em abril, joga Campeonato Paraense, vai ter na verdade vai em maio, né? Ele vai ter a decisão do Paraense em maio, mas em abril ele já jogou Campeonato Paraense, já jogou Copa Verde, como vai jogar novamente na decisão contra final, né? O Goiás. Aí no final deste mês tem a Copa do Brasil e tem a Série B. São 4 competições juntas e o Paysandu fazendo um jogo a cada 3 dias. Para um time que não fez a base, que não fez o alicerce, a consequência é o que nós estamos percebendo. O Paysandu com grande dificuldade, e aí tem toda uma análise do desempenho tático do Paysandu, do desempenho técnico do Paysandu, mas o motivo está lá na questão física, tanto que as lesões estão aparecendo, né? Em sequência, as lesões estão aparecendo. O Paysandu está desafiado a superar tudo isso para pontuar amanhã diante da Chapecoense. Sorridente, Eliel chegou exibindo com orgulho a nova camisa e de olho em mostrar serviço. Sou um cara sonhador desde a época da Ponte, então venho para cá para poder brigar por coisa grande, que lá em cima está levar o Paysandu para a Série A. Então quero ser feliz, quero bater metas aqui, quero ajudar a equipe. Aos 22 anos, o atacante é o mais novo jogador do Paysandu. Vindo de empréstimo do Cuiabá, chegou no último dia da janela de transferências. Eu tava tranquilo, treinando bem lá no Cuiabá, e chegou essa proposta no último dia da janela, e assim que chegou em mim eu já aceitei na hora. Falei, eu quero jogar lá, eu quero ser feliz lá, fazer gols, e foi isso. Revelado pela Ponte Preta, onde tinha status de joia do clube, foi negociado com o Cuiabá. Em 41 jogos na última temporada, marcou 6 gols. Um deles de uma vitória do Dourado contra o São Paulo em pleno Morumbi. Veloz, pode jogar também de ponta, mas como a maioria dos gols mostra, ele vai lutar pela vaga de centroavante. Comecei na Ponte como centroavante, na base, e subi como centroavante também. Mas no decorrer do campeonato, comecei a cair pelas pontas, pelo meu estilo de jogo, velocidade, né? Tava indo bem no 1 para 1, então posso fazer os dois lados, mas no último clube eu estava como centroavante. Eliel já está regularizado, portanto, pode ser relacionado por Luizinho Lopes já para o jogo desta quarta-feira à noite contra a Chapecoense no Mangueirão. E o jogador deixa na mão de uma pessoa a decisão pela estreia. Só depende do professor, acho que cheguei bem, mas vou treinar para isso, para poder estar disponível já para o jogo de quarta. Olha, pelo histórico, é uma contratação bem interessante do Paysandu. Por quê? É um jogador que no Cuiabá não teve tanto brilho, tanto que acabou sendo cedido ao Paysandu, mas teve um começo excelente na Ponte Preta, que é o clube de origem dele. E tem apenas 22 anos, um atleta de 22 anos que está no seu 3º clube como profissional, se vem para Belém, vem pela oportunidade de crescer, vem pela oportunidade de conquistar mercado. Então é um jogador que tem primeiro um compromisso com ele próprio, né, e depois o compromisso com o Paysandu. O Paysandu surge na vida dele como uma grande oportunidade. Se tem potencial, então acaba sendo uma contratação promissora do Paysandu. E o Paysandu contratou o Eliel muito por conta do que seria a saída do Nicolas para o América Mineiro, que acabou não acontecendo, né? E aí o Paysandu tem a essa altura o Eliel, o Benítez e o Nicolas para brigar ali por uma posição no ataque, sendo que o Eliel é candidato também a qualquer lado do campo para ocupar um espaço no ataque do Paysandu. Sobre o que eu falei há pouco, Márcio, do que foi o começo de temporada do Paysandu, eu quero pontuar um fato. Como foi? O Paysandu teve a apresentação dos atletas, alguns dias de treinamento e já foi para um jogo contra a Tuna pela Supercopa Grão-Pará. Então o Paysandu já não tinha tempo para a pré-temporada, porque ele jogou a Série B do ano passado e a Série B vai até o final de novembro. Dezembro, férias, começa somente em janeiro. Quando começou no início de janeiro, aí já tinha um jogo no dia 12 contra a Tuna. Alguns dias de treino, jogo contra a Tuna e depois campeonato estadual. Óbvio que sem fazer a base, sem preparar o alicerce da obra, o time vai sentir no meio da temporada. E isso implica em performance e também na integridade, na questão das lesões
que são um alarme, né? Quando você tem uma sequência de lesões, é porque algo está errado, mas é a consequência. É por isso que eu disse e reafirmo agora. A Federação Paraense de Futebol teve uma grande sacada com a Copa Grão-Pará, paralela à reta final do campeonato estadual. Mas a Supercopa Grão-Pará é absolutamente inconveniente para Remo e Paysandu, sobretudo enquanto eles estiverem na Série B. Por quê? Porque eles só podem começar as atividades em janeiro e, dessa forma, eles já não teriam tempo suficiente para uma pré-temporada. A Supercopa vem para quebrar tudo isso. A não ser que Remo ou Paysandu estão aí na decisão do estadual. No ano que vem, para essa competição, coloque lá o time sub-20, um time alternativo. Mas o time principal tem que passar pela pré-temporada. A pré-temporada não é uma formalidade, é uma necessidade que o Paysandu não cumpriu e agora sofre as consequências quando ele fica com 4 competições ao mesmo tempo. Campeonato estadual, que já teve a complicação de ter sido interrompido e agora invadir o mês de maio. A Copa Verde, que o Paysandu avançou, está na decisão, mais Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A sobrecarga é muito grande para um time que não foi preparado para essa sobrecarga. Essa é a questão que implica nesse rendimento irregular do time do Paysandu. Eu gostei do termo que você usou, Ferreira. Copa, não é Super Grão-Pará, uma Copa inconveniente. Totalmente inconveniente. Enfim, fica para avaliação da FPF, né? Porque realmente, para o Paysandu, como você comentou, a Série B termina no final de novembro, quase início de dezembro, né? E você tem pouco tempo, tem as férias dos jogadores, né? 30 dias, então prejudica todo início de ano. Né? Se mantiver a Copa, aí a avaliação é do clube. Sim. Né? De entrar com o time principal ou entrar com o time alternativo, porque tem que preparar. Tem que fazer a base. Física é importante. É fundamental. Senão você paga o preço lá na frente e é o que o Paysandu está pagando hoje. Por um título que, convenhamos, é um título inexpressivo. Campeão da Supercopa Grão-Pará. E aí? Verdade. O exemplo, acho que disso que você está falando, Ferreira, a gente pode colocar aqui, que é bem conhecido, é o Neymar, né? Neymar, não temos dúvida da capacidade técnica dele, só que fisicamente ele está comprometido, então não consegue render. Não rende nem metade do que pode render, né? Exatamente. Então, no caso dele é porque ele não se prepara adequadamente. Isso. No caso do Paysandu, hoje, tempo, né? é desgaste. É desgaste, vem a fadiga, sobretudo a fadiga muscular, e o atleta não consegue render. Ele fica comprometido em todas as valências: força, velocidade e resistência. E hoje o futebol é intenso. Se não estiver fisicamente bem, o resto não anda. Exatamente. Aí não adianta você fazer análise tática e dizer, porque esse time não joga compactado, porque esse time está com transições lentas. Mas a base física não está funcionando, nada disso vai funcionar. Aí é o caso, para não sentenciar nada. Agora é o caso de superação. Isso. Jogo de amanhã contra a Chapecoense. É jogo para o time do Paysandu se superar, fazer resultado, faturar os 3 pontos e melhorar pelo menos esse ambiente, né? A relação com a torcida e manter esse espírito de superação para ir fazendo resultados. Muito bem, Ferreira. Vamos agora com o pessoal que não liga muito parte física, né? O negócio é se divertir. É muito isso. Times amadores, vamos lá. Desfile começando com o Marítimo Cinquentão, São Caetano de Odivelas. Tá aí o Marítimo passando a bola para as amigas da bola, que são de Portel. Aí estão as portelenses. Vila Nova, da Vila Vinagre, município do Acará. As mulheres estão com tudo aqui. Olha elas de novo. As patroas são de Irituia. As patroas que mandam nos Canoas. Muito bem. Tropical Futebol Pelada, Telégrafo Belém. Veteranos de Igarapezinho, município de Bujaru. Família Goiás, de Abaetetuba. Seleção Sub-17 de Maracanã. Santa Cruz, de Santa Cruz do Arari, mais um time feminino na tela. Bancários Futset, Estrada Nova, capital. Muito bem, fechamos com os times, porque agora temos os lances, os gols. Saímos dos estáticos e vamos agora para a bola na rede. Vamos lá.
Os gols dos amadores, começando com Luiz Fabiano, Peladeiros de Igarapiaçu. Sabe aquela parada ali dos camisados e os descamisados? Olha aí. Aí, rolando, né? Gol para os descamisados. Luiz Fabiano no futebol pelada lá de Igarapiaçu. E agora é a vez do Fábio Oliveira. Lembram dele no Remo e na própria Tuna? Fábio Oliveira, grande artilheiro do Remo em 2007, por exemplo. Agora no time dos amigos do Vando lá em Igarapiaçu, cobrando pênalti, balançando a rede com muito estilo. Ainda o time dos amigos do Vando é Louro Curuçá. Quem confere, quem manda para a rede. Mais uma vez o gol do Louro Curuçá. E o Vando está bem de amigos, porque nós vamos seguindo aqui, agora com o Kaique. Aí é golaço, né? Verdade. Olha só, é o que, Márcio? Aí é bicicleta mesmo, né? Isso. Clássica, com muito estilo do Kaique, sub-9 do futsal do Clube do Remo. Belíssimo gol do Kaique. Peteca de Jesus, no futebol dos Peladeiros de Capitão Poço. Na finta, ele tira o goleiro da jogada, bate cruzado. Olha só. E confere, tem mais um do Peteca de Jesus. No futebol dos Peladeiros. Não deixou a peteca cair, né, Ferreira? Lá de Capitão Poço, como é que é? Não deixou a peteca cair, né? Não Fez deixou a 2 gols. peteca cair. E agora, é a hora do Carlos Kleber. Ainda boleiro de Capitão Poço, ele com nojo. Olha né? aí, Com legal, nojo. golaço. Que lindo gol. O goleiro ficou completamente vendido no lance e a bola foi morrer na rede. E ele saiu cheio de marra ali, né? Marrento. O Maguinho, do Internacional, bairro da Cabanagem, em Belém, faz esse gol de falta. Bem raiz, né? Porque a galera tá ali dentro do campo e já avança para comemorar. Nando, da Tuna, Supermaster. Aí foi um clássico, Remo e Paysandu. Supermaster. E o Nando fez esse golaço. Paysandu e Tuna, mesmo. o reencontro de uma geração, das feras de uma geração do futebol do Pará. Thiago Siqueira, do Marituba City, de Marituba, houve um recuo mal feito e o Thiago aproveitou, ganhou o presente. Ferreira, se tem o Manchester City, tem o Marituba City, por que não, né? Ou por que não, né? E tem o Thiago aí, que não é Silva, mas é Siqueira. Fabiano, do Fire, de Breves. Valeu. Queimando tudo. Eu acho legal a câmera de segurança, né, Ferreira? Que acaba sendo uma câmera que filma o jogo também. Que vira panorâmica, né? Aí o gol do Fabiano. E o subtenente Rodrigues, do Liga da Onça. Golaço, hein? Lá em Altamira. Faltou o Azinho ali de Altamira, mas foi lá em Altamira, no futebol da Polícia Militar. E o subtenente Rodrigues faz esse golaço, botando curva e acertando o ângulo. Muito bem, você volta e eu já sei que tem obra de arte, né? Tem obra de arte e tem uma paraense vice-campeã mundial de boxe. Daqui a pouquinho, desfilando, fazendo barulho, curtindo. Maravilha, então. Daqui a pouco você volta, Ferreira. Valeu. Voltamos com o esporte e Carlos Ferreira vai destacar agora uma castanhalense. Destaque no boxe? Pois é, eu ia perguntar para você se você já lutou boxe. Não, nunca lutei. Nem treinou? Nunca treinei, mas parece ser bem interessante, né, Ferreira? Olha, no caso da Isabela Martel, lá de Castanhal, super interessante. Afinal de contas, ela teve a experiência de disputar um campeonato mundial na Sérvia e voltou vice-campeã do mundo. Ela, em ação, nós estamos vendo aí no registro feito pela família, né? Teve essa felicidade de conquistar o vice-campeonato mundial e voltar para casa com a medalha de prata, está ali um momento no pódio, né? E depois disso, Márcio, desfile na principal avenida de Castanhal, na Barão do Rio Branco, olha só, ao lado da Ana Beatriz, que foi com ela, que também participou da competição. Então, parabéns à atleta de Castanhal, a Isabela Martel, com o seu vice-campeonato mundial de boxe, sendo celebrada lá na Cidade Modelo. Muito bem, parabéns. E agora temos o que, Ferreira? Segundo tempo dos amadores.
Esse segundo tempo dos amadores começando com Samalmeira Master de Igarapé-Açu. Depois do Samalmeira, Altamira Cinquentão, que é do município de Soure. Tá aí um Altamira Marajoara. Agora é hora do fim de carreira. Quanta gente tá na fila aí, né? Fim de carreira de Vigia. Avançando com o Comercial de Cachoeira do Arari. Depois do Comercial, Belga Futsal, time feminino de Viseu, aqui na tela. O Real Madrid é de São José do Gurupi, também município de Viseu, e também time feminino. Canelada Futebol Clube de Maracanã, tá aí o Canelada. Charanga FC de Curuçá. E agora, Pro Álcool Futsal, São Domingos do Capim. Amigos do Chopp do Murinim Benevides. Muito bem, encerramos então o desfile. Agora vamos com obras de arte. Afinal, a gente mostrou os gols na bloco anterior, Ferreira. Exatamente. Vamos lá? Que gols foram selecionados aqui para a moldura do Bom Dia Pará. Esse aí tinha que estar indiscutível, né? Kaique, de bicicleta, ele do Sub-9 de futsal do Clube do Remo. Lindo gol do Kaique. O goleiro ainda teve contato com a bola, mas foi em vão. Além do gol do Kaique, nós temos esse aí do Carlos Kleber. A bola chega, ele ajeita, o goleiro sai e ele dá um lençol. Bate com nojo. Grande gol do Carlos Kleber, ganhando moldura aqui no Bom Dia Pará. Muito bem, e olha, gente, você que aí gosta de um futebol amador no final de semana, bate aquela parada com os amigos, manda pra gente não só as fotos dos times, mas manda também os lances. Pode ser um lance engraçado, às vezes chega muito gol, né, claro. Mas lance que vale gongo. Exatamente, o gongo não teve o gongo hoje, né? Não teve. Exatamente. Então manda pro nosso WhatsApp, só não esquece de informar, né, Feira? As informações detalhadas. Quem fez o gol, por exemplo, o time, a cidade, né, de onde a partida foi disputada. Manda aqui pro nosso WhatsApp, vamos colocar na tela o nosso QR Code também, o WhatsApp, esse aí, ó, 999430002. Eu vi você fazendo mais cedo uma recomendação que vale também aqui para os gols, né? Filmar sempre com o celular na horizontal. Isso. Quando vem na vertical, compromete muito, né, o resultado da imagem. Exatamente. Então manda na horizontal, que é bem melhor para a gente assistir aqui no Bom Dia Pará. Terça-feira que vem tem os gols, os lances, mas amanhã os times vão seguindo aqui no BDP. Combinado, Ferreira? Com certeza. Vamos então agora com o futebol profissional, começando com o Remo, com um clima mais leve. Afinal, venceu a primeira em casa com o seu torcedor aí na Série B, né? Tá no bloco de cima, na classificação do campeonato, foram 2 rodadas apenas, mas o Remo, aliás, hoje o Daniel Paulista está completando 1 mês de trabalho no Clube do Remo, né? E aí ele tem o que celebrar. Você vê aí no reencontro dos azulinos após a vitória sobre o América, que o Remo do Daniel Paulista teve vitória sobre o Santa Rosa, né? Eliminou também a Tuna do Campeonato Paraense. E no Campeonato Brasileiro tem um empate fora de casa, Vitória escapou no finalzinho e a vitória em casa sobre o América. Então, a avaliação de resultados é muito boa para esse primeiro mês de trabalho do Daniel Paulista no Clube do Remo. A performance, que é um outro referencial de análise, e é o que realmente vale, mostra o Remo progredindo, se adaptando ao modelo de jogo do Daniel Paulista e progredindo na competição. Então, alimentando perspectivas para a torcida do Clube do Remo, Leão Azul, que no Campeonato Brasileiro da Série B volta a jogar na quinta-feira. E aí o jogo vai ser no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. E o Paysandu, né, que busca sua primeira vitória na Série B, joga amanhã. O Paysandu que está em meio aí a muitas competições, né, o que é muito bom, mas também tem outras questões, né, questão física principalmente. E em matéria de resultados, Márcio, há uma afinidade entre Paysandu e Chapecoense. A Chapecoense está a 4 jogos sem vencer, também perdeu os 2 primeiros jogos na Série B, tem a sua pressão, não é a mesma pressão que há no Paysandu, obviamente, né? Porque aí, no caso do Paysandu, a panela ferve por menos. A torcida está ali para fazer as suas cobranças. E é sob essa pressão que o Paysandu entra em campo contra a Chapecoense amanhã. Vamos ver os bicolores em atividades aí, nessa preparação para um jogo
que pede superação dos bicolores. Nós temos imagens dos atletas do Paysandu e também... O Eliel, né, que chegou aí no Papão. Exatamente, aí nós estamos mostrando o Eliel, que é um jogador que provavelmente estreia contra a Chapecoense. Ele estava em atividade lá no Cuiabá, chegou pronto e é a mais nova contratação do Paysandu. O atacante Eliel é uma opção nova do técnico Luizinho Lopes para o Paysandu nessa partida contra a Chapecoense, onde o espírito dos bicolores vai ser muito isso, de superação. Superação através de quê? Redobrando a atenção, redobrando o esforço, redobrando a aplicação tática, todas as valências que o Paysandu precisa para conquistar a vitória diante da Chapecoense. 3 pontos agora são mais do que preciosos. E amanhã a gente comenta mais sobre esse jogo. Ferreira, muito obrigado pela participação, pelos comentários. Obrigado a você de casa também. Uma ótima terça-feira. Amanhã tem mais Bom Dia Pará. Tchau, tchau.